Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. O meu nome é Rafaela e aqui nós vamos fazer uma leitura bíblica. Serão 334 dias. Isso mesmo, tá? Quero já te orientar a baixar o aplicativo do YouVersion, tá? Vou deixar o link também na descrição. Ou você pode seguir com a sua Bíblia de papel e eu vou colocar aqui quais são os versículos que nós vamos ler. Tá? Nós vamos nessa jornada e conhecendo mais a Deus, nos conhecendo nele e também em intercessão profética pelas nações. E hoje a primeira nação vai ser o quê? No continente da América do Sul, o Brasil. Muito bom, deixei até a bandeira aqui. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e pega a sua Bíblia e nós vamos iniciar, tá? Primeiro eu vou iniciar orando, né, gente? Porque é muito importante a gente ter esse período de buscar no Espírito Santo a revelação da palavra, tá? Tanto no aplicativo quanto na sua Bíblia, você pode marcar algum versículo que falou com você, que você achou interessante. E no aplicativo você pode até fazer anotações ou comentários também, que ele vai compartilhar com outras pessoas. Eu gosto muito de marcar minha Bíblia, ó. Não sei se vai dar para vocês verem. Coloco caneta, às vezes eu escrevo também, mas sempre uso um caderno como um apoio ali, no caso quando eu vou fazer o meu devocional, e eu coloco ali o que Deus falou comigo, como que eu posso aplicar o que eu li no meu dia a dia, como que eu posso colocar isso de uma forma prática. É bem interessante também. E também buscar saber quem escreveu aquele livro que eu estou lendo, quando foi. Aí já seria mais um estudo bíblico, seria em outra parte. Aqui nós vamos fazer somente uma leitura, tá? Nós não vamos fazer um estudo bíblico e você, a intenção aqui é fazer com que você depois sente e busque em Deus o que você vai extrair ali daquela passagem bíblica, o que ele falou com você, tá bom? Então eu vou orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado, Espírito Santo, e eu oro para que o Senhor nos guie nessa leitura, que seja algo agradável e principalmente que o Senhor venha nos confrontar com o que a tua verdade, o que está escrito. Eu oro para que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a tua voz, que o nosso coração ele esteja receptivo, que cada palavra aqui venha penetrar no íntimo do nosso ser e trazendo transformação e cura, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E nós vamos começar por Gênesis, tá? O primeiro livro da Bíblia. Nós vamos decorrer aqui em Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 4. Então, vamos lá. Gênesis 1 diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: Haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E Deus disse: Haja um firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. E Deus disse: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: Que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. E Deus disse: Que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus,
para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã o 4º dia. E Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o 5º dia. E Deus disse: que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o 6º dia. E aqui só vou dar uma pausa para falar para vocês, antes da gente ir para Gênesis 2. Essa versão que eu estou usando aqui na minha Bíblia de papel é a NAA, Nova Almeida Atualizada, tá? Você pode colocar no aplicativo também qual versão que você quer ver, tá bom? Existem várias versões, NVI, enfim, entre outras. Você escolhe qual você quer usar, tá bom? E aí, se você achar que a leitura está muito devagar, você pode acelerar o vídeo. Se estiver muito rápido, você pode também desacelerar o vídeo, tá bom? Fique à vontade. E nós vamos agora ler Gênesis capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento.
e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria, e o nome que ele desse a todos os seres vivos. Esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Capítulo 3 de Gênesis. Vamos lá. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a sua descendência e o descendente dela. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher disse: aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido,
e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante, que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Agora nós vamos iniciar o capítulo 4 de Gênesis. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim, e agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não, e se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que, se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. E Caim teve relações com a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. E Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, artífice de todo o instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá: ouçam o que digo, vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7.
Adão tornou a ter relações com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Agora nós vamos para o livro de Salmos. Ainda estamos no Velho Testamento, tá? Livro de Salmos, capítulo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E agora nós vamos no capítulo 2 do livro de Salmos. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Agora nós vamos lá para o livro de Lucas, tá? É no Novo Testamento. No capítulo 5, nós vamos ler do 27 ao 39, tá? Esses versículos. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e lhe disse: Siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com ele à mesa. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então eles disseram a Jesus: Os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: Será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então naqueles dias eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, e o vinho se derramará, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Agora nós vamos continuar e no capítulo 6, livro de Lucas. Aconteceu que num sábado Jesus passava pelas searas, e os seus discípulos colhiam e comiam espigas.
debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que vocês fazem o que não é lícito aos sábados? Jesus tomou a palavra e disse: vocês nem ao menos leram o que Davi fez quando teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e, pegando os pães da proposição, comeu e deu também aos que estavam com ele. Pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? Então Jesus lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aconteceu que em outro sábado Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. Os escribas e os fariseus observavam Jesus procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: levante-se e venha para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus disse a eles: vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: estenda a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiram entre si quanto ao que fariam contra Jesus. Naqueles dias, Jesus se retirou para um monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. E descendo com eles do monte, Jesus parou num lugar plano onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvir e para ser curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava todos. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse: bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam consolação. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Digo, porém, a vocês que me ouvem: amem os seus inimigos. Façam bem aos que odeiam vocês. Abençoem aqueles que os amaldiçoam. Orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra, e ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa. E se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhe fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos,
façam bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem, vocês não serão condenados. Perdoem e vocês serão perdoados. Deem e lhes será perdoado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Jesus lhes contou também uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão num buraco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Como você poderá dizer ao seu irmão: deixe, irmão, que eu tire o cisco que está no seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que o coração está cheio. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e alicerçou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas baterem contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Muito bom. Olha só, fizemos várias leituras aqui, ó. 8 capítulos, quase 8, né? Porque Lucas nós lemos alguns só. Então aqui é muito interessante que num período a gente consegue ler vários capítulos. Isso daqui é usando o nosso tempo com qualidade, tá? E agora eu vou conduzir a gente em uma oração intercessória pela nossa nação brasileira. Mas antes também quero te falar que no aplicativo do YouVersion, nesse primeiro dia, você vai ver que tem o devocional. E ali fala sobre relacionamento, nosso relacionamento com Deus Pai, foi para isso que nós fomos criados. Você vê que no início, na hora que nós lemos lá, Deus, ele gostava de se encontrar com Adão e Eva, Deus nos criou para isso, tá? Não era porque Deus não estava carente ou não tinha o que fazer, não, mas era para um propósito específico. A ponto de você, depois nós vamos continuar aqui a leitura e uma construção de pensamento, de entendimento. Você vê que Deus ele enviou Jesus para a restauração desse relacionamento de filhos com o Pai, tá? E agora nós vamos orar pela nossa nação brasileira. E o que é intercessão profética? Profético é a gente ouvir o que está no coração de Deus e trazer isso à realidade aqui na terra, o encontro daquilo que está no coração de Deus em favor de algo. No caso vai ser a nação brasileira em algo. Nós podemos orar específico sobre governo, podemos orar específico sobre algumas áreas, mas eu vou deixar o Espírito Santo guiar aqui e você fique à vontade também, se você quiser fazer a sua intercessão ou repetir aquilo que eu falar também, tá? O Espírito Santo, ele clama por nós, por nosso intermédio, tá? Então, Senhor, muito obrigada pela nação brasileira, muito obrigada por cada pessoa aqui nessa nação que se dispôs a prosseguir aqui, independente das situações. Obrigada pelos estrangeiros que moram aqui, obrigada pelas pessoas dessa nação que foram para outras nações. Eu oro para que o teu favor esteja sobre cada um, Senhor, e que haja uma transformação na mentalidade de nós brasileiros, aonde nós vamos buscar o Senhor em primeiro lugar, aonde nós vamos nos arrepender diante de situações que não têm te agradado.
Pai, eu oro para que a tua intervenção venha sobre a área da educação dessa nação, que haja uma mudança, Senhor, repentina, uma mudança de algo que vai trazer uma transformação sobre a área da educação no Brasil, Senhor. Eu oro para que o Senhor também venha sobre a área da saúde, toda a área, Senhor, dessa área da educação, da saúde, a área da família, que haja um renovo. Assim como a tua palavra fala sobre um vinho novo em odres novos, eu declaro na área da comunicação da nação brasileira, Senhor, um vinho novo sobre a área da comunicação, sobre novos artistas se levantando, criativos se levantando e se posicionando, a área da comunicação se levantando também, Senhor, em nome de Jesus. Eu te apresento também na área de negócios, empreendedores. Eu oro para que criatividade venha sobre eles também, inovação, que a área da tecnologia também avance, Senhor, na nação brasileira, novas pesquisas venham sendo realizadas para a honra e glória do teu nome. Pai, eu oro para que o Brasil seja uma nação que adote, Senhor, adote as crianças. Eu oro para que haja uma renovação ali, Senhor, na parte do judiciário também, que o Senhor intervém sobre essas pessoas que estão em situações vulneráveis, Senhor. Eu peço que a nossa nação brasileira, eu oro e eu creio que vai ser conhecida como uma nação de uma fé ativa no Deus vivo, o Deus que cura, o Deus que transforma. Pai, eu oro como a nação brasileira, Senhor, nesse lugar de arrependimento, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as situações onde muitas vezes nós temos dado mais o nosso tempo para aquilo que nós fazemos no nosso trabalho ou conversando com pessoas do que ter um relacionamento contigo. Nós não queremos fazer aquilo que Adão e Eva quiseram, Senhor, que buscaram outro meio, outra fonte, mas nós desejamos, Senhor, o Senhor como o único Senhor e Salvador da nação brasileira. Obrigada por esse tempo novo sobre o nosso país. Obrigada porque daqui sairão mestres, doutores, sairão, Senhor, profetas, sairão engenheiros, pessoas que vão influenciar as nações. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Você vê que a intercessão ela não é algo pesaroso, que muitas pessoas às vezes acham que o profético também que aquilo é muito difícil, mas não. É algo que vem do coração de Deus e é você permitir o Espírito Santo ser guiado. Eu acredito que nesses 334 dias nós vamos aprender juntos aqui, mais do que o Senhor quer nos revelar, tanto por meio da palavra, tanto por meio de direções do Espírito Santo, aonde nós vamos orar por cada nação. Então, que Deus te abençoe, tá? E amanhã eu te aguardo para mais um vídeo, nosso segundo dia dessa leitura bíblica e intercessão pelas nações. Que Deus te abençoe e até amanhã. Tchau!